Mas isso da terapia, Del, tem uma coisa interessante que aconteceu comigo. Eu sempre fiz terapia, sempre busquei fazer, desde pequena, porque meus pais, eles eram daquela criação que terapia é só pra louco. Uhum. Então Os meus são dessa. né, ainda, né? Então, eles também acham que, pra que pagar alguém pra te ouvir? Você tem papai e mamãe, sabe aquela coisa? E eu comecei a procurar por fora. E quando eu comecei a ter meu dinheirinho, tal, comecei a trabalhar com 14 anos, já pra pagar terapia. A louca. Foi pra isso. Uhum. Fui fazer terapia, sempre fiz e sempre vou fazer. Mas eu tô passando por uma fase delicada na vida com ansiedade. Sim. Nem a gente estava comentando, questão de síndrome do pânico e tudo mais. Fazer a terapia é que nem você falou. Às vezes a gente sai bem, às vezes não. É cutucar ferida. Lógico. E eu não estou numa época que eu consigo cutucar ferida e ficar numa boa. Então, Sim. eu parei a terapia, mas por quê? A gente aprende, depois de muitos anos fazendo terapia, qual é o momento para botar o dedo na ferida e qual não é. Sim. Ou aquele momento de apertar no automático e viver um dia após o outro e vamos ver no que vai dar. E isso tem total relação com a parte da dieta. Porque se parar para observar, eu emagreci muito depois que eu parei a terapia e comecei a tomar remédio psiquiátrico. Uhum. E tudo isso tem a ver com a ansiedade. Tem a ver com o cortisol? Não, não necessariamente. É assim, o cortisol é um dos piores parâmetros que nós temos para avaliar ele em si, né, num exame de sangue, porque ele é muito sensível, muito sensível. Eu tenho um exemplo no meu caso mesmo. Quando eu estava muito ansioso, quando eu tive o meu burnout mesmo, o meu cortisol deu alto. E como eu, né, entendo até que bastante dessa parte hormonal, eu já pensei, nossa, eu devo estar com algum problema hormonal, eu devo estar com problema suprarrenal, porque é ela que produz o cortisol e tudo mais. E não, era porque eu estava muito ansioso. Eu fui avaliar meu cortisol esses dias, baixíssimo, porque minha ansiedade caiu muito. Então, o que, que o pessoal fala? Fala da fadiga adrenal. Então, o pessoal pega a parte fisiológica e fala: essa pessoa produz muito cortisol e porque ela produz, ela tá tendo esse problema. Não, é o contrário. Porque ela tá tendo esse problema, ela tá produzindo muito cortisol. É natural, é como ficar ansioso e aumentar a nossa adrenalina. Mas dois pontos que eu acho muito interessantes, né? Até do que você comentou. Primeiro ponto, em relação a você falar do cutucar a ferida. Minha esposa, ela viu muito isso na época que eu tava pior, né? Como eu tinha uns sintomas de tontura, falta de ar e tudo mais, eu sempre fui um cara muito positivo, alegre, feliz. Se você pegar os vídeos bem antigos, tudo bem, beleza, e não sei o quê. E de um tempo pra cá eu fui ficando cada vez mais morninho, porque é como eu realmente sou, entendeu? Eu gosto de brincar e tudo, mas eu sou um cara mais tiozinho. Eu sempre fui mais tiozinho. Tiozinho, eu tenho Tiozinho. 80 anos de cabeça Tiozinho. também. E muitas vezes eu tava forçando aquela alegria e quando eu ia pra terapia, meu terapeuta falava: Ricardo, você não tá percebendo que você tá mal? Sabe, mal, pra baixo, deprê? Putz, é verdade, né? É. Aí eu ficava deprê. Na hora que eu ficava deprê, murcho assim, o resto do dia, os sintomas iam embora. Por quê? Eu tinha achado realmente qual era o meu sentimento naquele momento. E a minha esposa ficava até mal. Ela, então, você tava bem, agora você tá mal? Aí eu falei, mas tá um mal bom, tá mal. Mas isso é o comportamento normal de todo homem. Pelo menos o meu geminiano, um querido, amado, salve, salve. Ele acorda de um jeito e vai dormir de outro. Já acostumei, já. É, normal. E, e nos dias de hoje, até aquela questão que você falou da cobrança, né? Parece que é uma fraqueza quando a gente é assim, né? Até quando meu irmão, ele é muito assim. Meu irmão, se ele tá mal, todo mundo sabe que ele tá mal. Se ele tá bem, todo mundo sabe que ele tá bem. E eu sempre achei que foi uma fraqueza, que ele não sabia controlar. E não, é você se conhecer melhor. E o segundo ponto que eu acho que é o mais engraçado hoje no trabalho, né, que você falou, pô, se a pessoa não vai para terapia, ela não emagrece, se ela não emagrece, ela fica com vergonha e não continua. Não é o meu cenário hoje. Eu tenho pacientes, por exemplo, que estão há um ano comigo e engordaram 5 quilos nesse um ano. Por quê? Porque ela sabe que se ela parar, ela engorda 30 facilmente.
Então, às vezes, o pessoal tem que entender que resultado em dieta não é só emagrecer, é deixar de engordar. É um grande resultado. Então, graças a Deus, hoje, lógico, tenho pacientes de, perdi 20, 30, que é o que a gente tá cansado de ver na internet. Mas é impossível um profissional só ter pacientes que percam 20 e 30. É ignorar o outro público. E eu quero cada vez mais alcançar esse público, que sofre com ansiedade, que é muito mais difícil, a evolução é muito mais lenta, mas que, assim, a longo prazo é a água pro vinho, entendeu? Nossa, deu a gente água já pro marcar vinho. uma consulta. Porque eu não consigo dar certo com Nutri nenhuma, porque é aquilo que eu te falei, tem algumas particularidades que, não tem jeito. A questão da imunidade, questão do cabelo. Eu produzo cisto no couro cabeludo, bem perto do crânio, e ele vira tipo um ossinho. Eu tenho que operar de 2 em 2 anos. Ó, Nossa. Olha aqui, ó. 2 em 2 anos Sim. pra tirar 6 cistos do cabelo. Aí eu fui no nosso queridíssimo, que o meu queridíssimo noivo comentou, e falou, mas é porque você é muito estrogênica. É lógico, eu sou mulher. Sim. Se eu não for estrogênica, fudeu. Posso falar fudeu? Agora pode. Agora eu posso.